tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo que hoje se dedica a falar sobre liderança, comportamento e engajamento. E para tratar desses assuntos, nós convidamos o Alê Prates. O Alê é educador executivo, fundador do Instituto de Coach Aplicado e autor, entre outros livros, deste aqui que eu tenho em mãos. Não negocie com a preguiça. A prática do engajamento para o pleno desempenho, livro este lançado pelo selo Bestseller. Ale Prates, desde já obrigado pela sua gentileza de estar conosco aqui no Mundo Corporativo. Bom dia. Bom dia, Milton. Privilégio estar aqui, falar com você, ansioso para ter esse debate contigo. Fazia tempo que eu queria vir. Que bom. Eu disse que um dos temas é engajamento. Sim. Vamos começar com este conceito, explicando o que isso realmente significa? Vamos lá, vamos lá. Você sabe quando eu escrevi esse livro, eu falo de engajamento há muito tempo, mas quando eu decidi colocar esse tema no papel, eu tinha uma missão comigo, que era conseguir explicar engajamento de uma forma que ficasse clara para que todo mundo pudesse compreender. Procurei a melhor definição na literatura, na filosofia, mergulhei fundo e encontrei a melhor definição no último lugar que eu procurei, no dicionário. Estava sempre lá, Milton. E no dicionário dizia o seguinte: engajamento é fazer por livre e espontânea vontade aquilo que tem que ser feito. Essa definição é fantástica. Fazer por livre e espontânea vontade o que tem que ser feito. Então, se a gente pudesse definir engajamento em uma palavra, eu definiria engajamento como liberdade. Faço porque quero, não preciso ter uma força externa para que me impulsione a fazer algo. Faço porque estou livre e, por ser livre, eu coloco o meu melhor em jogo. Se tem de ser por livre e espontânea vontade, isso passa a definir, então, o meu comportamento e diferenciar, por exemplo, o que é engajamento de outras situações em que nós vivemos muitas vezes envolvido profundamente num projeto, mas não necessariamente engajado. Exatamente. Isso nos obriga, inclusive, a separar duas palavras que a gente usa como se fossem sinônimos, né? Que é engajamento e comprometimento. Enquanto engajamento é liberdade, comprometimento é necessidade, ou seja, faço porque preciso, ou seja, faço porque tem um fator externo que, em tese, me obriga a fazer. Ou seja, chego pontualmente no trabalho porque, se não chegar, alguém enche a minha paciência. Entrego determinado resultado, porque, se não entregar, eu posso perder o meu emprego. Então, todas as vezes que existe uma força externa que me impulsiona a fazer algo, isso é comprometimento. Engajamento é uma evolução do comprometimento. Então você quer dizer que muita gente acaba se enganando ou enganando os outros quando diz assim: "Pode ficar tranquilo, chefe, eu estou comprometido com esse projeto". Necessariamente esse comprometido não quer dizer que você está engajado. Exatamente, exatamente. Aliás, essa é uma das frases que eu morro de medo, né? Eu É. brinco, quando eu vou para alguma empresa, alguém diz para mim, deixa comigo, isso me dá um frio na espinha, porque quando o cara diz deixa comigo, a preocupação que eu tenho é, esse deixa comigo é, vou fazer porque quero, ou seja, estou engajado e vou colocar todos os meus recursos nisso, ou vou fazer porque sou obrigado, ou seja, se houver cobrança, eu faço com que a coisa efetivamente funcione. Então, o comprometimento, não há nada de errado em ser comprometido. Porque, se o comprometido faz, não há problema nenhum. A questão é que, quando eu sou apenas comprometido, quando eu não evoluo para o princípio do engajamento, eu tenho um esforço emocional muito grande para fazer alguma coisa. Então, vamos imaginar a seguinte situação: meu chefe me obriga a fazer uma palestra para um grupo de clientes. Eu não gosto de falar em público, mas eu sou comprometido. Eu vou porque, se eu não fizer, eu sei que eu vou ter consequências disso. Dias antes dessa minha apresentação, eu já não consigo dormir. Eu quero ficar doente, eu quero que aconteça alguma coisa, eu quero que esse evento não aconteça, eu quero que o local do evento exploda, eu quero que aconteça alguma coisa para que eu não vá, porque existe um esforço emocional que muitas vezes me segura a não fazer aquilo que é preciso ser feito. O engajado não, ele é livre, então ele consegue colocar todos os recursos racionais e emocionais em jogo de uma forma muito mais evidente. Agora, até levando em consideração o que você acabou de nos dizer, nem sempre no nosso trabalho, nas funções que nós exercemos, nós gostamos de fazer determinadas coisas. Tá cheio de tarefa aí que a gente precisa Exato. cumprir, e cumprir muito bem para que o resultado seja alcançado, mas eu necessariamente não gosto. E eu não consigo ser engajado, então, nessa situação? Nunca? Perfeito, Milton, excelente a tua pergunta. O engajamento, ele geralmente é com algo maior. Então, por exemplo, eu sou engajado com o meu trabalho. Então, eu gosto da minha carreira, eu gosto da minha profissão, eu vivo por ela, eu tenho engajamento com a minha carreira. Existem tarefas
que eu preciso executar que eu não gosto. Então, para algumas tarefas eu sou comprometido, mas isso não me tira o engajamento. O engajamento que eu tenho é com a minha carreira. Para algumas tarefas, eu efetivamente eu não sou engajado, eu vou precisar me comprometer. Tem algum problema nisso? Não. O problema é que foram nos ensinando algumas coisas, e durante esse nosso papo eu quero falar muito sobre o perigo da gente acreditar em algumas frases prontas de gurus da motivação aí, que um dia nos ensinaram uma coisa, e isso tem frustrado algumas pessoas, e um dia nos falaram uma frase que é o seguinte: encontre um trabalho que você ame e você nunca mais vai ter que trabalhar um dia na sua vida. Isso é um perigo, é um absurdo isso. Eu amo o que eu faço, mas tem hora que eu quero jogar tudo pro alto. E isso é normal. O problema é quando, na maior parte do tempo, você é apenas comprometido. O problema é quando o teu trabalho não te traz nenhuma satisfação. Agora, em diversos momentos, meu trabalho vai me trazer muita satisfação, em alguns momentos não. Então, esse equilíbrio é o que faz a diferença. E isso é um ponto fundamental, Milton. Não existe ninguém que é 100% engajado ou 100% comprometido. Para algumas coisas nós somos engajados, para outras coisas não. A grande questão é eu entender se a maior parte do tempo eu estou engajado ou se a maior parte do tempo eu estou comprometido. Quando há um desequilíbrio muito forte nisso, aí é que mora o problema. Eu posso, como líder, criar um ambiente de pessoas engajadas ou vai depender de cada indivíduo da minha equipe, já que você disse que essa é uma decisão por livre e espontânea vontade? Essa é a grande armadilha, né? Porque esses dias eu fui visitar uma empresa e a pessoa de RH, ela começou a me mostrar as campanhas dela e tudo que ela estava fazendo pela empresa. No determinado momento, estava eu e alguém da minha equipe ali, e ela foi me mostrar um projeto dela. E no projeto estava assim, um título enorme. Alexandre, eu queria te mostrar a nossa campanha de engajamento. Aí eu olhei para alguém da minha equipe e eu falei, onde é que está o erro aí? Porque Uhum. se tem uma campanha, não é engajamento. Se a pessoa vai se engajar pela campanha, isso é comprometimento. Porque o engajamento, toda vez que eu coloco um fator externo para que ele aconteça, existe um erro. Então, eu como líder, eu como empresa, eu como RH, eu jamais vou engajar as pessoas. Eu não tenho esse poder. Porque o engajamento é seu, do Milton, o engajamento é meu, Alexandre. Então, o máximo que eu consigo fazer é criar um ambiente propício ao engajamento. Mas a decisão de se engajar é do outro. Agora, se eu, como líder, não consigo me focar para criar um ambiente propício a isso, jamais as pessoas vão se permitir se engajar, porque se o engajamento é um fator emocional, essas coisas têm que estar presentes nesse ambiente também. Então, o papel do líder é criar um ambiente propício ao engajamento. Como se cria esse ambiente? De diversas formas, mas o primeiro item, né, a gente conversava antes aqui, você me mostrou um capítulo aqui do livro que você inclusive abriu por acaso. É o maior pecado dos líderes que eu coloco. E os líderes cometem um grande erro, na minha opinião. O líder ele tem a mania, e nós somos criados assim, para achar que líder tem que ser o protagonista da história. Ou seja, o líder é o cara que resolve os problemas, o líder é o cara que tem todas as soluções, é ele que define as estratégias e ele tem um grupo de pessoas que as executa. O líder que pensa assim, ele está com os dias contados, porque a cada dia as pessoas entenderam que a participação é o nome do jogo. Ou seja, se eu não participo, eu não me sinto parte. Se eu não me sinto parte, eu não consigo criar um ambiente onde eu consiga me engajar. Portanto, o líder tem que perceber o seguinte: para ele criar uma equipe engajada, ele precisa provocar nas pessoas o protagonismo, ou seja, as pessoas precisam se sentir donas daquilo. E eu me sinto dona disso quando eu tenho liberdade para executar os meus processos, quando eu posso dar ideia, quando eu posso inovar, quando eu posso sugerir, ou seja, quanto mais eu participo, mais a tendência que eu tenho de me sentir parte. E a participação me leva ao engajamento. Sem participação, é um ambiente que não traz isso como seu conceito, jamais vai engajar pessoas. Você, no livro Não Negocie com a Preguiça, a prática do engajamento para o pleno desempenho, inclusive fala de 3 aspectos que servem de base para o engajamento. O primeiro é esse sobre o qual você conversou com a gente agora há pouco, participação efetiva. Mas você fala também em frequência e método. Resume para a gente o que isso significa. Vamos lá. Primeiro, participação efetiva. Quando a gente fala sobre participação efetiva, é uma participação que ela precisa ter intensidade. Um dia nos ensinaram uma frase, a gente acreditou nela, e isso para qualquer área da vida é muito perigoso. Nos disseram assim: quer começar alguma coisa? Comece aos pouquinhos, e a gente acreditou nisso. Por que a gente acreditou nisso? Porque é cômodo acreditar nisso. Só que quando você participa um pouquinho, o resultado que você vai ter é um pouquinho. E geralmente com esse pouco resultado, isso não te gera reconhecimento. Se não traz reconhecimento, não te traz realização. E geralmente essa pessoa começa a participar menos ainda, né?
Quando eu falo de participação efetiva, é colocar intensidade na minha participação. Então, se eu, como líder, delego uma atividade para alguém da minha equipe, eu preciso garantir que essa pessoa tenha conteúdo suficiente para que ela consiga colocar intensidade nisso. Então, quando eu coloco intensidade, eu sou bom naquilo, eu estou preparado para aquilo, eu tenho competência para aquilo, e isso me gera intensidade, faz com que eu entre em ação de forma muito firme. Segunda coisa, frequência. Intensidade sem frequência não gera resultado. Então, quando a gente fala de frequência, tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que colocar frequência nisso. Isso para qualquer área da minha vida. Então, não adianta nada hoje alguém que é sedentário, que está nos ouvindo, fala, poxa, que legal um livro sobre preguiça, o Alexandre me motivou, eu vou para a rua agora, eu vou correr 10 quilômetros. Não faça isso, vai morrer. Né? Se você colocar Uhum. uma intensidade dessa sem ter uma frequência primeiro, isso pode te trazer problemas seríssimos. Então, o ideal é, primeiro, você precisa aprender que frequência e intensidade têm que andar juntos. Eu participo com intensidade, mas a frequência tem que me acompanhar, porque a frequência é o hábito que faz com que essa intensidade ela gera sentido. Não é o que eu faço de vez em quando na minha vida que produz resultado, é o que eu faço com frequência. Então a frequência é fundamental. E o método, onde é que entra nisso? Que um dia me perguntaram, Alexandre, só ser engajado basta? Eu falei, não. O engajado sem método, ele pode cometer grandes erros também. E a pessoa fica sempre refém a um conceito que a gente insiste em aplicar, que nas empresas é um conceito que eu tenho feito o máximo que eu posso para quebrar isso que é, eu fiz o melhor possível. As pessoas usam muito essa frase, você já ouviu isso, né? Você está conversando com alguém, mas eu fiz o melhor possível. A gente não pode fazer o melhor possível, a gente tem que fazer o que precisa ser feito. E fazer o que precisa ser feito eu tenho um método, eu sei qual é o começo e meio e fim do que eu preciso fazer. Eu sei qual é a primeira etapa, eu sei qual é a segunda, eu sei qual é a terceira etapa. Quando eu tenho um método muito claro, muito definido, um plano muito bem estruturado, eu sei por que deu resultado ou sei por que não deu resultado. E muitas vezes, quando você conversa com alguém, o cara fala, mas eu fiz o melhor possível. Ele realmente pode ter feito o melhor possível, mas não fez o que precisava ser feito. Então, o método é estabelecer um plano, ter esse plano muito claro e seguir um plano. E as pessoas hoje, por não terem um método, Milton, elas cometem um erro seríssimo. Elas vão atrás das fórmulas prontas, elas vão atrás dos atalhos e elas se frustram. Elas vão atrás de cursos que prometem para elas que em 3 dias vão transformar as suas vidas. Porque elas têm preguiça de sentar e desenvolver um método para corrigir a sua própria trajetória. Então eu busco uma fórmula que eu queira trabalhar 4 horas por dia e ficar milionário. E aí eu compro a fórmula e a fórmula não funciona e eu me frustro. Porque as pessoas não entendem que a fórmula ela não serve para todo mundo. O meu método não pode ser o mesmo método que o seu. Portanto, sentar e desenvolver um método e aplicá-lo com participação efetiva e com frequência é o que pode gerar resultado. Aproveitando que você falou em frequência e quando tratou da questão da frequência falou em intensidade, essa questão me remete aqui à pergunta feita pela Bianca, que é a nossa colaboradora aqui no mundo corporativo. Que bacana. Porque ela quer saber o seguinte: se existe algum malefício em ser engajado. Em algum momento, essa característica pode passar dos limites. Uma pessoa engajada demais pode envolver muito o lado pessoal em um projeto e isso acaba prejudicando, por exemplo? Ah, que pergunta fantástica isso, pergunta fantástica. Isso é um dos assuntos que eu trabalho no livro, eu coloco os perigos ocultos do engajamento. E na minha tem 2 perigos muito fortes, né. Um dos perigos é esse que a Bianca colocou, é quando eu coloco muito engajamento em uma área só, e eu desconsidero que o ser humano ele tem diversas outras fontes de valores que é o que nos mantém vivos, né. E é óbvio que é muito difícil a gente ser engajado 100% em tudo na nossa vida, mas o que eu tenho ensinado para as pessoas é um conceito que eu chamo de presença. Então, se eu sou engajado no meu trabalho, isso não quer dizer que engajamento significa trabalhar 12, 14 horas por dia. Quer dizer o seguinte, naquelas 8 horas que eu me dedico ao meu trabalho, que eu me dedique com engajamento. Isso é ter presença ali dentro. Quando eu vou para minha casa e eu tenho um momento onde eu tenho que ser engajado com a minha família, eu preciso estar 100% naquele momento presente ali. O problema é que as pessoas elas vão para o trabalho muitas vezes engajadas, mas elas carregam a culpa da sua família, porque elas não conseguem conviver e tudo mais. Então elas estão no trabalho, mas não conseguem estar 100% presente lá porque estão com o pensamento em casa. Chegam em casa, ao invés de aproveitar aquele momento para estar 100% com a sua família, querem responder e-mails do seu trabalho, WhatsApp e tudo mais, ou seja, então chegam em casa e a presença está em outro lugar. O que a gente precisa equalizar é a nossa presença. Ser engajado não é estar 100% disponível o tempo todo. E esse é um erro que muitas organizações nos obrigam a pensar assim.
Então o cara nunca quer ir embora antes do chefe, porque ele acha que se ele fizer isso, o cara não pode ir embora no horário, porque isso pode pegar mal. Esse conceito é muito ruim. Uma pessoa que trabalha 12 horas por dia, não necessariamente ela é mais produtiva do que uma pessoa que trabalha 8. A questão é a produtividade e não a carga horária que eu tenho. Você E falou em 2 2, perigos esse ocultos. esse é um, é não estar presente 100% onde eu preciso estar. O segundo, é que geralmente a pessoa muito engajada, ela tem um senso de reciprocidade muito forte, então ela geralmente quer que as pessoas que trabalhem com ela, ou que as pessoas que convivam com ela também tenham esse mesmo engajamento, e ela exige isso das pessoas. Então, eu me dedico muito aqui no meu trabalho, mas eu tenho de repente um chefe ou um colega que não me traz uma reciprocidade de reconhecimento sobre isso. Existe uma grande chance da pessoa perder o estímulo quando ela vive num ambiente onde não valorizam o engajamento dela. Então, muitas vezes, ser muito engajado depende de eu fazer isso por mim e não esperar o reconhecimento do outro. Esperar o reconhecimento pode jogar para baixo o nosso engajamento ou fazer com que eu coloque ou fazer com que eu comece a colocar o meu foco para outro lugar. Esperar reciprocidade é um grande perigo também que a gente precisa se concentrar. Quando você lidera uma equipe de pessoas, você precisa necessariamente identificar as características, personalidades de cada uma delas para saber o que para aquela pessoa significa estar engajado ou como ela revela engajamento? Perfeito, mesmo, perfeito. Esse é um dos poréns. Um líder que é muito engajado, geralmente, ele exige que a sua equipe tenha o mesmo perfil de comportamento. E isso é um grande erro, porque a gente não precisa ter alguém que tenha o mesmo perfil de comportamento nosso. As pessoas elas se motivam por fatores diferentes. Então o líder precisa reconhecer o fator de cada um. Tem algumas pessoas que vão se motivar em trabalhar 12 horas por dia. Tem outras pessoas não. E se você, como líder, quiser que elas façam isso, muitas vezes você perde alguém muito engajado por exigir que a pessoa tenha um comportamento igual ao seu. Isso é o maior erro. Eu preciso sempre estar presente. Qual é o ponto forte da minha equipe? Eu preciso valorizar aquilo que as pessoas têm o de ponto forte, porque aí é que elas vão conseguir colocar o melhor delas em jogo. Quando você vai desenvolver o seu trabalho nas empresas, é contratado para tal, o foco do seu trabalho é o engajamento? É o engajamento. É criar. Na verdade, eu sempre atuo em duas frentes. Uma criar uma cultura favorável ao engajamento. Então, eu vou com um olhar para essa organização para entender o seguinte: será que essa empresa hoje ela está pronta, ela está preparada para que as pessoas queiram se engajar? Existe uma cultura favorável a isso? Segundo ponto, eu vou lá para capacitar os líderes para que os líderes sim consigam fazer essa roda da cultura do engajamento girar. Então, a grande pergunta que eu quero responder logo de cara quando eu entro num projeto como esse é: como fazer com que os líderes consigam criar um ambiente favorável ao engajamento. Então, a minha missão sempre é fazer com que a liderança consiga construir essa cultura de engajamento com as pessoas. Agora, chamando atenção até para o nome do seu livro, apesar do tema central ser engajamento, você usa com muito destaque a palavra preguiça. O Sim, nome é Não Negocie com a Preguiça. exatamente. O que a preguiça tem a ver com isso? A preguiça é o seguinte: todas as vezes que você pode fazer alguma coisa, é, é que você tem recurso, que você sabe fazer, que você pode fazer, você não faz, isso é uma instalação da preguiça em andamento, né? A preguiça, muitas vezes, ela é só quando você, de manhã, tem que fazer uma atividade física, e aí você acorda, o relógio desperta às 6:30 da manhã, e você insiste em apertar o botão soneca 10 vezes para que você não levante da cama, isso é só uma reação é só a preguiça entrando em ação, mas o que nós temos que entender é o que é que está gerando isso, o que é que está causando isso, né. E muitas vezes a preguiça ela se instala por diversos fatores e a gente não pensa sobre ele. E a única questão que vem é porque eu estou cansado, é porque eu estou estressado. Eu nunca entendo que muitas vezes eu estou deixando com que a preguiça vença a negociação, e esse título ele é super simples, né, por que a gente não pode negociar com a preguiça? Porque ela sempre vence. Porque tudo que a preguiça nos oferece é muito mais prazeroso, né, tudo que a preguiça nos oferece é mais gostoso. Opa, levantar às 6 da manhã para fazer atividade física ou dormir mais uma hora, né, ou seja, dormir mais uma hora é muito mais gostoso, satisfaz um prazer imediato. Então, a preguiça ela é muito sedutora, porque ela faz parte do nosso instinto primitivo, que é de nos proteger. E para nos proteger, ela quer nos deixar no mesmo lugar, que é um lugar onde para ela existe sobrevivência, existe calma, existe conforto. Então, muitas pessoas extremamente competentes, extremamente produtivas, muitas vezes se perdem em alguns anseios onde ela permite que a preguiça vença algumas negociações. Aí é onde entra a postergação, o deixar para depois,
e a gente de fato vai perdendo algumas oportunidades de colocar o nosso melhor desempenho em ação. Mesmo pessoas que trabalham muitas horas podem ser preguiçosas para determinadas funções. Exatamente, e essa é a minha grande e a pergunta que eu sempre faço é: por que trabalha longas horas, né? Essa é uma pergunta que eu faço. Só para você ter uma ideia, Milton, eu estava fazendo uma consultoria esses dias em Goiânia para uma organização que a gente desenvolve lá, e eu estava conversando com um dos donos dessa organização, e ele me falava o seguinte: Alexandre, deixa eu te contar como é que é a minha semana, cara. Eu chego aqui segunda-feira, chega uma pessoa que trabalha comigo e fala assim: chefe, temos um problema. Ele fala: daqui que eu resolvo. Aí terça-feira chega outra pessoa e fala: chefe, olha, temos um pepino aqui. Ele fala: é daqui que eu resolvo. Então, cara, e eu vou pegando os problemas. Chega sexta-feira, sabe o que acontece comigo? Tá todo mundo me cobrando. O cara chega na Uhum. minha sala e fala assim: ô chefe, cadê aquele relatório que eu te pedi? Cadê aquele problema? Ele falou, cara, e ele do interior, ele fala: Alexandre, é o capim comendo a vaca, né? Ele falou: tá tudo errado. Ele falou, ou seja, parece que eu passo. Aí, isso que a gente chama, no livro, inclusive, que é o de delegar para cima, né? Por quê? Porque esse líder, ele é competente, ele é um cara que trabalha muito, ele é um cara engajado, mas ele é o seguinte: ele senta na mesa dele todos os dias e ele é apaixonado pela planilha de Excel dele. Ele abre a planilha e ele fica lá, olhando para ela, praticamente apaixonado por ela. Só que ele esquece de fazer uma coisa básica, que é desenvolver as pessoas. E por que que ele não faz? Porque ele não gosta. E como não gosta, todas as vezes que ele tem que fazer isso, ou dar o feedback, ou ter uma conversa difícil, ou capacitar as pessoas, ele deixa a preguiça entrar em ação. E ele prefere dizer: não, amanhã eu faço. Ou faço quando dá tempo. Nunca dá tempo. No fundo, ele está pensando com ele próprio, assim, conversar com gente dá uma preguiça, e Exato. aí gera A esse tipo de preguiça vence reação. sempre, né? Esse é o grande problema. Então, muitas vezes, mesmo alguém muito engajado vai negociar com a preguiça em alguns elementos que prejudicam a sua produtividade. A rotina de trabalho pode desgastar o engajamento? Sempre, claro, o tempo todo, né? Se a gente revisitar muitas vezes a forma de se fazer as coisas, isso é um problema sério. Eu, por exemplo, eu sou um cara apaixonado pela minha profissão. Eu adoro fazer palestra, adoro treinar pessoas, mas às vezes eu estou fazendo uma palestra durante muito tempo, aquela palestra ela já não brilha mais os meus olhos como ela brilhava antes. Aquele conteúdo eu já contei a mesma piada 100 vezes. Então, se eu muitas vezes não revisitar o meu próprio conteúdo, muitas vezes, eu mesmo que sou um cara extremamente engajado e eu perco esse brilho. Então, se as pessoas muitas vezes não revisitarem as suas rotinas, não reinventarem o modo de ser e agir, mesmo os mais engajados, às vezes, podem começar a se frustrar um pouquinho com o cotidiano. Você, no livro, chama atenção para a questão do engajamento relacionado às gerações. Há diferenças na forma de se engajar de uma geração para outra? Olha, eu já pensei muitos anos que sim, sabe? Mas o que eu percebi, e eu falo muito isso no livro, é a diferença não está nas gerações Z, Y, X, como a gente debateu durante muito tempo. É óbvio que as gerações elas têm diferenças comportamentais e de perfis claras, né? Mas eu percebo, Milton, que as gerações estão diferentes. O que eu quero dizer com isso? Uma pessoa de 50 anos hoje, ela pensa diferente de uma pessoa que tinha 50 anos há 20 anos atrás. Porque a pessoa de 50 anos há 20 anos atrás, ela sabe que ela ia se aposentar em mais 10 anos. Pessoa hoje com 50 anos, ela não, ela vai trabalhar até os 75 anos e ela vai embora porque ela está produtiva, está cheia de energia. Ou Que assim seja, seja. que assim vai ser, você sabe, você está super bem. Mas você pensa o seguinte, ou seja, essa pessoa hoje ela quer coisas diferentes das organizações. Então, as gerações hoje, elas querem participar mais, elas querem se sentir mais protagonistas, elas querem se sentir mais donas, elas querem discutir mais. Então, independente das gerações que você lidera, a gente precisa entender uma coisa importante: as gerações mudaram. E se eu, como líder, ficar com nostalgia, vai ser um grande problema. Uma vez eu estava conversando com um líder um pouco mais velho, e ele me dizia assim, e a gente falava sobre todos esses temas, né? Reconhecimento, engajamento e tal, e ele virou para mim em determinado momento da conversa e falou: Alexandre, quanta frescura, né, amigo? Pô, na minha época bastava pagar salário, eu estava motivadão já, né? Eu falei: eu sei, mas a questão é que mudou. E se a gente ficar com essa nostalgia, as pessoas querem mais hoje do que salário. Elas querem ter uma organização hoje que elas querem participar, elas querem sentir que elas também são donas daquilo, que elas querem protagonizar. Então, o líder precisa ter esse olhar de que o mundo mudou, as pessoas mudaram e a minha gestão também precisa mudar. O Carlos está desempregado, mas disse que sempre se considerou um cara engajado nos projetos aos quais participou. Como revelar essa característica no momento em que ele está desempregado? Ou seja, como mostrar isso, talvez, e essa deve ser a ideia, ao um futuro empregador? Legal. Carlos, né? Carlos. Carlos, eu vou te responder.
Uma vez eu recebi uma pergunta extremamente parecida com essa, e eu pedi para a pessoa me enviar o currículo dela para eu fazer uma análise, né. E no currículo dela tinham vários campos, e tinha um campo que eu falei para a pessoa o seguinte: "Joga fora esse campo do seu currículo e insere outro no lugar". E o campo era qualificações profissionais, que era geralmente um campo onde a pessoa geralmente ela fala bem dela mesma. Você deve ter visto isso, né? "Ah, eu tenho um bom relacionamento interpessoal, eu trabalho bem com pessoas, eu faço isso e tal". Primeiro que a gente não leva isso em consideração, porque eu quero conhecer a pessoa. Falei: "Troca esse campo qualificações profissionais por um outro campo, chamado resultados conquistados". E o que a gente precisa mostrar para as organizações e que é o que as pessoas querem ouvir, elas não querem ouvir que você é engajado, elas querem ouvir o seguinte: o que que o seu engajamento já gerou de resultado e o que o seu engajamento pode gerar de resultado para nós. Quando a gente consegue entender isso, porque de fato é isso, Milton. Por que que eu me engajo? Porque eu quero melhorar a minha performance, e melhorando a minha performance, eu quero melhorar os meus resultados. Eu preciso muitas vezes no meu currículo conseguir traduzir quais foram os resultados que eu já levei para as organizações. E a gente gosta de falar muito sobre atividades, mas a gente fala pouco sobre onde o meu engajamento me levou. Carlos, talvez esteja faltando isso aí no teu currículo. Aliás, você fala no livro sobre o engajamento para quem está passando por um processo como esse de transição de Sim, carreira? sim, fundamental, fundamental. Porque quando a gente vai para uma transição, e não importa em que momento de carreira que você está vivendo. Tem muitas pessoas, por exemplo, que chegaram a uma certa idade, 40 anos, 50 anos, estão super felizes com as suas carreiras, mas já viram que é um momento de dar um passo diferente. E eu já vi, por exemplo, pessoas que já me procuraram nesse momento, que eram grandes executivos, mas já tinham feito a sua parte dentro desse mercado e agora queriam fazer consultoria, palestras, enfim. Quando essa pessoa nos procura, eu tenho o seguinte desafio para passar para ela. Falo: olha, deixa eu te contar uma coisa importante. Você quer fazer palestra? Quero. Como executivo, você chegou no topo. Como palestrante, você vai ter que começar de novo. Ou seja, vai ter que fazer palestra de graça, vai ter que cobrar pouco no início, vai ter que fazer, você não vai poder escolher palestra, você vai ter que, sabe todo aquele esforço que você teve lá no início da sua carreira, você vai ter que ter agora, porque a transição ela é o seguinte, eu posso ter um grande nome hoje, mas se eu vou para um outro mercado, eu vou ter que construir uma nova reputação, e muitas vezes as pessoas não querem fazer isso. Então, muitas vezes, o cara era um grande executivo e quer abrir uma empresa. Só que ele quer chegar na empresa e ter o mesmo glamour que ele tinha quando ele era executivo. E ele percebe que não vai ter. Percebe que não tem, que o salário não cai na conta, percebe que ele não tem mais ninguém para servir café para ele, que ele já não tem mais carro pago, ou seja, a realidade mudou. E nesse momento de transição, as pessoas precisam entender isso. Agora, tem um ponto de alerta nesse assunto, Milton, que é muito Hum. importante. Independente do estágio da vida que você está vivendo, já é o momento de você pensar na tua transição. Por mais que você fale: "Lê, mas a minha transição, eu quero viver essa carreira por mais 10 anos", mas já é o momento de você pensar sobre isso. Quanto mais tarde você deixa para pensar na sua transição, mais você vai ter pressa. Porque se mas pensa agora, um cara que tem 40 anos e fala: "Olha, eu vou trabalhar mais 10 anos aqui nessa empresa ou nesse mercado e depois eu quero abrir a minha própria empresa". Se ele já tem um pensamento de 10 anos, ele já pode começar agora a guardar dinheiro, se preparar. Então, quanto menos tempo ele tem para fazer a transição, mais pressa ele vai ter. E é onde geralmente as coisas dão errado. Mas dá uma preguiça pensar na transição? Demais. Mas demais, é por isso. Primeiro você se compromete, pensa mesmo sem querer. E aí depois, daqui a pouco, você vai ver que o engajamento vai aparecer, porque como é bom a gente poder saber que a gente está plantando para o futuro, né? Então, deixa eu só pegar esse ponto aí, que esse ponto eu imagino seja bastante interessante para várias das pessoas que nos acompanham aqui no mundo Sim. corporativo. Você disse que nunca é cedo para começar a pensar em transição de carreira. Que tipo de trabalho a gente tem que fazer? Qual é o método que a gente pode usar para começar a pensar nisso? Bom, primeiro a gente saber para onde queremos ir. Eu acho que esse é um ponto crucial. Então, e é por isso que é tão legal, Milton, pensar isso quanto maior antecedência, melhor. Porque você pode ter tempo agora para você investigar mercados, para que você possa procurar outras oportunidades, conversar com pessoas diferentes, experimentar algumas coisas. O problema é quando você tem que fazer uma transição forçada. Né? Então você tem que fazer uma transição de um ano para outro. A empresa te demitiu, você fala: agora tem a oportunidade de sair. Cara, aí você vai ter pouco tempo para isso. Quando você tem um tempo maior, você tem tempo para fazer um processo de investigação, conhecer os mercados, entender para onde você vai, o que é que está na tua aptidão. Você já pode começar a experimentar algumas coisas. Então, isso é o ponto fundamental. Segundo passo, aí sim, é criar um bom plano para isso. E criar um bom plano para isso cara, qual é o plano financeiro para isso? Isso é um ponto fundamental. As
pessoas muitas vezes fazem a transição e não se preparam financeiramente, e a frustração é enorme depois, né. Então, a projeção financeira disso é muito importante. O que eu vou precisar para isso? Então, por exemplo, se eu quero sair de uma carreira executiva para abrir o meu próprio negócio, qual é o plano financeiro para isso? Quanto que eu precisaria para abrir um negócio de forma muito sustentável e que eu pudesse manter um padrão de vida ainda assim, sem que eu precisasse sugar desse meu negócio. Então, com um bom plano financeiro e com um bom planejamento, e se eu já sei que a minha transição é abrir o meu próprio negócio, cara, comece a investigar mercado, onde você vai abrir aqui em São Paulo mesmo, você vai para fora, vai para outro país. Então, eu acho que a grande questão, Milton, é você se juntar com pessoas que você sabe que possam servir como mentoras para começar a te dar essas possibilidades. E isso o mercado tem de sobra hoje. É palestra, é livro, mas eu acho que o mais importante é eu começaria com conhecimento, entendendo o mercado que eu vou, fazendo um bom plano financeiro e depois, posteriormente, um bom plano de negócio para dizer o que é que eu preciso para que eu possa migrar para essa nova área. Então, e aí a gente pode contar com muita ajuda hoje, desde um Sebrae, se é o que você precisa abrir o seu próprio negócio, até consultores, mentores, pessoas que você pode se aproximar desde já, para já começar a compreender esse mercado. Nós estamos falando aqui de alguns profissionais que já estão em um estágio bem mais avançado da sua carreira e têm de pensar nessa transição ou são levados a pensar nessa transição. E eu quero fechar nossa conversa com pessoas que estão do outro lado dessa situação, que é aquele cara que está começando. E para isso eu trago aqui mais uma boa pergunta da Bianca, Vamos lá. que é a seguinte: como demonstrar que você pode ser engajado se nunca trabalhou? E o que fazer com esse campo aí que você citou agora há pouco de resultados conquistados, que você citou no currículo? Excelente pergunta, excelente pergunta. Primeira coisa é o seguinte, a gente se engana muito achando que o mercado só exige experiência. O que o mercado precisa hoje, e eu tenho vivido isso muito, Milton, o mercado não fecha a porta hoje para grandes talentos, mesmo que não tenham experiência. Então, a vontade e o engajamento hoje, com conhecimento, ele pode abrir muitas portas. Então, você pode não ter experiência, mas na sua faculdade, certamente, você aprendeu alguma disciplina importante, você fez um projeto de TCC, você aprendeu coisas legais. Senta comigo numa entrevista e me diz o seguinte: eu quero te mostrar o que é que eu posso fazer por essa área de atuação da tua empresa. Então, se você fez administração e você gosta, por exemplo, de RH, senta comigo e me mostra o que você estudou e o que é que você quer implementar aqui. O grande problema é que as pessoas querem adquirir experiência somente trabalhando e não. Eu posso muitas vezes adquirir experiência fazendo curso, desenhando projetos, conversando com outras pessoas. Então, nesse campo, resultados conquistados, troca ele então e coloca o seguinte: eh, projetos que eu quero implementar na sua empresa. Projetos a implementar. Desenha isso, escreve isso. O que acontece muito é que a pessoa não tem experiência prática e ela não consegue nem vender que tipo de conhecimento ela tem. Quando não tem o resultado, me resta uma coisa: conhecimento, desafio. E olha, eu vou te dizer uma coisa, Bianca, uma empresa não fecha a porta hoje para um bom desafio. Então, se você tem lá 18, 20 anos de idade, você bate na minha empresa e me apresenta um bom desafio, se você estiver disposta também a ser desafiada, as empresas não fecham a porta para você. Então, falta de experiência e falta de resultado entregue não é desculpa para não colocar um bom conhecimento e um bom projeto à disposição. Ale Prates, muito obrigado pela sua gentileza de conversar conosco aqui no Mundo Corporativo, trazer aí parte dessa sua experiência e deste seu conhecimento também. Até uma nova oportunidade. Muito obrigado, Milton. Sempre que precisar, é só chamar, estarei à inteira disposição. O Ale Prates é educador executivo, fundador do Instituto de Coach Aplicado e também é autor deste livro aqui, entre outros, mas deste livro em especial, Não Negocie com a Preguiça, a Prática do Engajamento para o Pleno Desempenho, livro esse que foi publicado pela editora Bestseller. A você que participou dessa nossa conversa, meu muito obrigado. Lembrando que a gente pode estender essa discussão para o grupo de discussões da CBN no LinkedIn, ou grupo de discussões do mundo corporativo da CBN lá no LinkedIn. Vai até lá, se você não está inscrito ainda, é só colocar o seu nome na inscrição. Assim que eu passar por aquela página lá, vou aprovar o seu nome e a gente vai compartilhando o conhecimento. Participaram, colaboraram desse mundo corporativo, ou com este mundo corporativo, o Guilherme Dogo, o Rafael Furugem, a Bianca Vendramini e a Débora Gonçalves. Até um próximo capítulo do Mundo Corporativo.
O mundo corporativo, neste sábado, vai se dedicar a falar sobre liderança, comportamento e engajamento. O nosso convidado é Ale Prates, educador executivo e autor do livro Não Negocie com a Preguiça. Ale Prates, afinal de contas, o que é engajamento? Engajamento é fazer por livre e espontânea vontade o que tem que ser feito, ou seja, liberdade. Esse é o grande desafio. Você realmente está engajado nos projetos dos quais participa? Fique sabendo, acompanhando o mundo corporativo deste sábado no Jornal da CBN. Ou então, domingo, às 10 da noite, em horário alternativo, que é mais duas opções. Tem no canal da CBN no YouTube e também em podcast. O mundo corporativo para você aqui na CBN.